Todos nós que aqui estamos, a gente vem aqui buscar felicidade. E a felicidade nós só encontraremos quando aprendermos a amar o nosso próximo. Então, tudo que a gente realiza aqui na Terra, o objetivo é aprender a amar. A gente escuta muitas vezes as pessoas falarem que a Terra é uma escola, e realmente é. E a matéria que a gente tem que aprender, a disciplina que tem que aprender na Terra é o amor. Tudo o resto que a gente faz, trabalho, faculdade, casa, tem filho, tudo isso com um objetivo só, a gente aprender a amar o próximo. E Jesus esteve aqui e nos trouxe vários ensinamentos para facilitar isso. E Jesus não falava para homens. Jesus falava para almas, falava para espírito. Então, o que Jesus falou há 2000 anos atrás, ainda é ensinamento para hoje. E nós vamos ver um desses ensinamentos hoje, para ver como é que nós estamos, ensinamento que a gente já conhece, pelo menos já escutou, já leu, vamos ver como é que nós estamos lidando com isso daí. No Evangelho, quem registrou isso foi o evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 15, ele registrou assim, ó: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e assim iluminar a todos os que estão na casa. Provavelmente vocês já leram na Bíblia, ou escutaram um padre falar, um palestrante falar. Mas vamos reforçar. Primeiro vamos ver o que é candeia. Alguém sabe o que é candeia? Tem ideia? Aqueles que forem assim antigos que nem eu vão lembrar. Candeia. Oi? A candeia é como se fosse uma lamparina de azeite. Então, quem é antigo viu já, uma lamparina de azeite, né? Depois, hoje em dia, usa querosene, usa outras coisas, mas na época de Jesus, usava-se azeite, e aquilo acendia ali e fazia aquela velazinha para acender, né? E o velador era onde se colocava. Alqueire, que ele usa na expressão da época, hoje nós conhecemos o alqueire como uma medida agrária, medida de terreno. Vamos comprar um terreno de um alqueire, 2 alqueires, aquela coisa toda, né? Um alqueire paulista vale 2,4 hectares. Mas na época, alqueire era uma medida de grãos, que era mais ou menos 8 a 12 litros, para medir grãos, aquilo lá. Então, a imagem é muito simples. Ninguém acende uma luz, uma vela, para escondê-la. Não faz sentido, né? Vocês estão na casa de vocês, lá faltou a luz, vão acender uma vela, não vão pôr debaixo da pia. Vão pôr no lugar alto para que a gente possa iluminar quem está ali. Mas o que é essa luz? Aquilo que eu falei antes, Jesus falava para espírito, não para alma. Então, o que Jesus queria ensinar com aquilo ali? Isso que nós temos que entender. Então, o que é essa luz? Que não posso esconder. Para a doutrina espírita, essa luz é o conhecimento, a fé raciocinada, os talentos recebidos de Deus, as virtudes que nós conquistamos e a capacidade de servir ao próximo. Conhecimento. Todos nós temos conhecimento. Às vezes a gente pensa, não, eu sou analfabeto, tenho pouco estudo, não tenho conhecimento nenhum. Quer ver como eu tenho? E é bem simples. Quem daqui sabe fazer um bolo? Pode levantar a mão. Eu não sei. Vamos ver? Então, vamos dizer, vocês poderiam me ensinar. Se perguntasse uma outra coisa, vamos dizer, quem sabe fazer uma bainha de uma calça? Ó, um monte de alemão, eu também não sei. E aí perguntar, quem sabe trocar uma corrente de uma moto? Aqui sabe, o outro sabe. E vai ter outro que não sabe. Então, esse conhecimento nós temos. Então, o conhecimento é uma luz. Ter conhecimento é uma luz. O que é fé raciocinada? A gente fala muito de fé.
Ah, tem que ter fé. Se quiser melhorar, você tem que ter fé. O que é fé? É acreditar? Se eu disser para vocês assim, ó, tá com dor de cabeça? Vem aqui, meta a cabeça nessa parede que você vai sarar. Vocês vão fazer? Por quê? Não acredito? Porque vocês têm a fé raciocinada. Não faz sentido. Não, qual a razão de alguém bater a cabeça na parede que vai passar a dor? Vai aumentar a dor, né? Então, nós temos a fé raciocinada. Embora alguns de nós, em alguns momentos, ainda temos aquilo que a gente chama de fé cega. E a fé cega não nos leva a lugar nenhum. Nós precisamos ter a fé raciocinada, temos que acreditar, temos que ter assim, mas peraí, isso aí faz sentido? Então ninguém fala, por exemplo, se alguém aqui está com dor de cabeça, e eu digo assim, tu está com dor de cabeça, pega um martelo e dê uma martelada no polegar. Vai passar a dor? Parece que vai, porque tu vai sentir mais dor no dedão que vai esquecer da outra. Só aumentou a tua dor. Então isso é uma fé cega. Né? Os talentos recebidos de Deus. Deus deu algum talento para a gente? Quem sabe dizer um talento que Deus deu? E aqui nessa sala todos têm. Vocês pensam, vocês enxergam, vocês falam. Isso é talento. Então, isso também é uma luz. E tem as virtudes, que daí as virtudes são conquistadas. Coisas que a gente vai, pela convivência, pelo estudo, pelo esforço, a gente adquire algumas virtudes. Paciência, humildade, respeito. Tem muitas que às vezes a gente tem bem pouquinho dela, precisava ter mais, mas a gente já está ensaiando. Uma outra luz é a capacidade de servir o próximo. Será que nós temos a capacidade de servir o próximo? Quem aqui é pai? A gente não ajuda o filho? Serve ele durante um bom tempo, principalmente quando é pequenininho. As mães, não sabe? Então a gente tem a capacidade de servir o próximo. Não tem às vezes aquele momento que a gente vai cuidar de alguém doente? Eu estou servindo o próximo, né? Às vezes eu estou fazendo bem para alguém. Então isso é a luz. Tá? E a luz que a gente recebe não pode ser colocada debaixo do velador. Olha a importância. Aí é só aqui, a gente já poderia parar aqui, mas nós vamos andar bastante. Só aqui já tem um monte de coisa para a gente pensar. O que eu estou fazendo com tudo isso que eu tenho? Será se não está muitas vezes eu estou colocando debaixo do alqueire? Essa luz que eu tenho? Vamos ver mais. Em um livro dos Espíritos, Kardec ensina que todos os espíritos, todos, foram criados simples e ignorantes, destinados ao progresso. Então, todos nós fomos criados iguais. Por Deus, todo mundo. Não tem ninguém diferente do outro. Nós somos do mesmo jeito. Deus criou todo mundo igual. Depois, lógico, a gente vai trabalhando e cada um vai desenvolvendo mais ou menos, mas todo mundo vai lá. Então, Deus concede a cada criatura inteligência. Aí as pessoas dizem, mas eu não sou inteligente, eu nem estudei. É diferente inteligência de ter escolaridade. Às vezes, nesta encarnação, por minha necessidade, eu preciso não passar por bancos escolares. Pela questão evolutiva que eu estou. Mas isso não quer dizer que eu não seja inteligente. Todos nós somos inteligentes. Inclusive aqueles nossos irmãos que nesta encarnação vieram num corpo com deficiência. Deficiência mental. Não aprende nada. Mas ele, enquanto espírito, é inteligente. Essa é uma coisa que a gente às vezes esquece. Nós pensamos que nós somos isso aqui que vocês estão vendo, né? Eu não sou isso aqui. Esse aqui é o meu corpo. Eu sou um espírito. Cada um de vocês é um espírito, filho de Deus. E daí não vou entrar no detalhe que daí como é que se comunica, porque senão nós perderíamos muito tempo. Mas então, só para bem breve, nós somos um ser ternário. Eu, espírito, uma centelha divina, perispírito, que é para se comunicar, o espírito se comunicar com esse corpo.
Então, esse espírito, essa centelha divina, é inteligente. Não é o corpo que é inteligente, é o espírito que é inteligente. Às vezes, quando eu estou com um corpo defeituoso, eu não consigo expressar a minha inteligência. Por exemplo, todos nós aqui temos capacidade de andar, não temos? De correr. Mas se tivéssemos com o corpo aleijado, sem as pernas, nós não conseguiríamos correr. Então é isso. Consciência, todos nós temos consciência. E isso aqui é importante, cada um saber que tenha consciência. Nos dizem que nós temos que cumprir as leis de Deus. Onde que está a lei de Deus? Onde está escrito a lei de Deus? Se o filho de vocês perguntasse, estão lá na sua casa, mãe, pai, onde que está escrito a lei de Deus? Onde que vocês responderiam? Pode falar alto. Na Bíblia? E quem não tem Bíblia? Nós moramos aqui na Terra 8 bilhões de pessoas. Que conhece a Bíblia dá em torno de 4 só. Os outros 4 bilhões nunca nem viram falar da Bíblia. E são filhos de Deus também. Aonde que vai estar a lei? Está no livro dos Espíritos? Está no livro dos Espíritos, na terceira parte, tem lá leis morais, as leis divinas. Um capítulo inteiro, lá 10 capítulos, uma parte inteira. É lá, mas que conhece o livro dos Espíritos não chega nem em 2 milhões. Então não é. As leis de Deus estão na nossa consciência. As leis de Deus estão na nossa consciência. Todos nós sabemos quando fazemos errado alguma coisa. A gente até pode dizer, eu não sabia, mas nós sabemos. Não precisam falar para ninguém, mas pensem para vocês. Todos nós já fizemos e vamos ainda continuar durante muito tempo fazendo coisa errada. Quando eu fiz alguma coisa errada, por exemplo, quando eu gritei com alguém, quando eu xinguei, eu não sabia que era errado. Eu chamei ele de tudo que é santo, não sabia? Eu sabia. Quando eu roubei, quando eu tive inveja, quando eu tive ódio, tudo eu sabia que era errado. E sabia porque está na minha consciência. Não é porque está escrito em algum lugar. O que os homens escreverem em livros depois é para facilitar o nosso estudo. Mas ela está dentro de nós. As leis de Deus estão na nossa consciência. Capacidade de amar. Nós temos isso. Os animais têm instintos. Nós, embora tenhamos um corpo animal, nós já aprendemos a amar. Pouco. Eu disse para vocês que a matéria a ser aprendida na Terra é o amor. Nós estamos engatinhando. Às vezes eu amo meu filho, até às vezes amo meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, mas já o vizinho não amo muito, não. O argentino que ganhou a Copa, esse, então nem pensar. Né? Então, veja, nosso amor ainda está muito assim, mas nós temos a capacidade de amar. E às vezes não amamos nem o filho, nem o pai, nem a mãe. Às vezes amamos até um estranho. Então, é do ser humano uma virtude a ser desenvolvida, é o amor. A capacidade nós temos. Nós temos a oportunidade de crescer. Esse crescimento é tanto moral, espiritual, quanto intelectual. Nessa jornada, vamos pegar só uma jornada, aquilo que a gente chama de uma vida, que na verdade é uma passagem. Aqui, desde que a gente nasceu, quanta coisa a gente teve a oportunidade de aprender? Bastante. Já lá na escola primária aprendi alguma coisa, falei agora há pouco do pessoal que faz receita de bolo. Nasceu sabendo? Não, aprendeu depois. Então nós temos essa oportunidade de crescer, de desenvolver intelectualmente, moralmente e espiritualmente. Intelectualmente, quando a gente aprende as coisas para lidar com a matéria. Por exemplo, não era mecânico, aprendi a ser mecânico, eu lido com mecânico. Então, me desenvolvi intelectualmente. Não sabia dirigir, aprendi a dirigir, coisa lá. Moralmente, eu não respeitava ninguém. Eu achava que todo mundo é o resto, sou eu e o resto é resto. Hoje, não,
é meu irmão, é importante, eu tenho que respeitá-lo. Então, eu estou desenvolvendo moralmente. E a nossa humanidade, aí é uma parte importante para a gente pensar. No tempo de Jesus, tinha celular? Não tinha celular, não tinha televisão, não tinha carro, não tinha geladeira. Nós intelectualmente nos desenvolvemos, o homem desenvolveu a inteligência e nós temos todos esses benefícios hoje. Não tinha máquina de lavar roupa. Hoje tem. Então, intelectualmente, demos uma guinada grande, boa. Agora, moralmente, no tempo de Jesus, tinha roubo? Tinha. Nós matávamos gente? Matava. E ainda continuamos hoje roubando, matando. Então, intelectualmente, nós demos a nossa asa, vamos chamar a asa da inteligência e da intelectualidade, está lá em cima. A alma da moralidade está aqui embaixo. Aí fica difícil de voar. Aí fica difícil. Nós precisamos levantar essa aqui. Então, essa é a capacidade que nós temos, essa oportunidade de crescer. Daí ninguém recebe todos esses recursos para esconder. E todos esses recursos que nós recebemos, eles têm condições de crescer. Essa nossa luz, ela pode crescer mais, se tornar mais brilhante. Como é que ela vai se tornar mais brilhante? A gente estudar. Perguntei do bolo. Aí pode ser que as pessoas que falaram da receita do bolo sabem fazer um bolinho simples ali, com trigo, ovos e açúcar ali, e tá. Aí ela pode estudar e fazer um bolo melhor, com recheio, botar um pêssego, botar alguma coisa mais, fazer um enfeite bonito. Opa, ela cresceu, ela melhorou, deixou aquele bolo mais bonito. Aquele que falei fazia a barra da calça, não, ele aprendeu a fazer uma calça inteira, costurar uma calça. Então, houve um crescimento. E nós temos que fazer isso. Todos nós temos que procurar desenvolver, crescer, fazer a nossa luz brilhar mais. Se hoje você consegue dar um abraço em alguém ao servir o próximo, procurar amanhã dar 2 abraços. Fazer a tua luz brilhar mais. Se nós hoje servimos alguém, vai lá e dá um prato de comida para alguém, ajuda a limpar uma casa, amanhã vamos fazer mais. É a nossa luz brilhando, cada vez brilhando mais, ficando mais. É nós superarmos as nossas imperfeições. E às vezes a gente não quer admitir isso. Pode ver, as pessoas às vezes, quando muitas dizem, não, eu sei que eu sou um pouco orgulhoso, mas fala até... Não, gente, nós ainda somos bastante atrasados, ainda nós somos muito egoístas. Só para a gente pensar, porque eu sou egoísta ou não sou? Eu sou. Eu quero o melhor para mim sempre. Às vezes chega o absurdo de numa mesa de comida eu querer o melhor prato, ou querer me servir primeiro, porque senão pode não sobrar para mim. A gente é assim. Isso quando estamos perto dos nossos. Agora imagine se é uns irmãos que a gente nem conhece. Nós ainda somos orgulhosos. Eu não sou orgulhoso. Não? A pessoa chega e te xinga. Você revida ou não? Revida, né? Por que tu revidou? Eu não sou isso que ele falou. Mas se você não é isso que ele falou, é um problema dele, não é teu, né? Por que tu tem que revidar? Quem nos escalou para ser juiz de quem quer que seja? Nós não nascemos para julgar ninguém. Não nascemos para consertar ninguém. Nós estamos aqui nessa jornada para nós nos tornarmos melhor. Então a gente tem que ir superando essas imperfeições. E quanto maior o conhecimento, e vocês aí eu falando aqui, eu sei que vocês já pensaram que vocês têm bastante conhecimento, maior a responsabilidade. Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. É difícil de entender isso? Vamos fazer o exemplo com 2 filhos que a gente possa ter. Um de 5 anos e um de 15. Se o filho de 5 anos faz alguma coisa errada, vamos dizer assim, ele quebra um copo. Chega lá, tá brincando e quebra um copo. Você vai chamar a atenção dele de um jeito, né? Agora, se um filho de 15 anos pega um copo e joga na parede e quebra, o atendimento é diferente, não é?
Olha a responsabilidade, aquele de 15 não podia fazer isso. Ele sabe quanto custa um copo, sabe que é difícil para crer. O de 5 anos nem sabe como é que chega um copo na casa dele. Então ele quebra pela inocência, pela ignorância. O outro não, o outro já sabe, meu pai tem que trabalhar para comprar um copo, eu não posso quebrar. A roupa, se um menino de 5 anos vai jogar bola lá, você suja, lambuza tudo, e dá trabalho para a mãe, ele não sabe. Agora um de 15 anos não pode jogar bola com a roupa bonita lá e estragar, não é? Então, quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Agora vamos ver, aí nós vimos a luz. Agora vamos ver o que significa esconder essa luz. Por que nós escondemos a luz? Por que Jesus disse, não é para esconder, é para fazer mostrar para todo mundo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, aqui quem tem Evangelho segundo o Espiritismo do grupo, aí tem alguém que tem ou não? Quem não tem, ó gente, quando puder, é um livro barato, não é um livro caro, não sei se eles aqui têm para vender ou não, mas é um livro barato. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem ali os ensinamentos de Jesus explicado pela ótica espírita. Nos ajuda muito no dia a dia. A gente entender coisas que Jesus falou, e eu escutei, até escuto aquilo, mas não entendo bem o que eu tenho que fazer. O Evangelho, esse livro, vai ajudar a fazer. Então, lá no Evangelho, ele diz que a gente esconde as coisas primeiro pelo medo. Às vezes eu não passo a receita do bolo, porque eu tenho medo que a pessoa, isso aí é muito simplesinho, não tem valor nenhum. Então eu tenho medo de receber uma crítica, de ser uma zombaria. E aí eu estou falando agora dos ensinamentos morais que a gente tem. Aquilo que a gente tem que aprender, que tem que respeitar o próximo. Eu tenho medo. Aí eu sou espírita. Aí eu sei que existe a reencarnação, mas eu tenho medo de dizer para minha vizinha, eu sei da reencarnação porque ela pode falar mal de mim, ela pode zombar, dizer, isso aí é coisa do demônio. E eu, por medo, não divulgo uma verdade. Deixo a luz escondida. Não passo para frente. Pela acomodação. Então, eu sei o que é correto, mas não coloco em prática. O que eu sei que é correto e não coloco em prática? Todos nós sabemos isso, que nós temos que amar o próximo. Não tem ninguém que não saiba. Todo mundo já escutou isso daí milhões de vezes. Mas por acomodação, porque dá trabalho amar o próximo. Por que dá trabalho amar o próximo? Porque o próximo tem defeito. Mas eu também tenho, eu quero que ele me ame. Agora eu não amo ele. Veja, então por acomodação, não vou me incomodar com isso, né? Como é que se eu estiver amando aquele cara ali, vão dizer que aquele cara não vale nada, como é que tu fica dando atenção para ele? Eu não quero me incomodar, então eu me acomodo. Por egoísmo, nós colocamos a luz debaixo do alqueire. O que é o egoísmo? Não, só eu quero saber. Eu descobri que a reencarnação existe, que a vida continua. Eu vou curtir bem boa, mas não vou contar para os outros. Eu quero aproveitar dessas benesses. E não contam por egoísmo, às vezes a gente não conta. A gente começa a fazer o evangelho no lar. Quem faz evangelho no lar aqui? Então, a gente faz evangelho, não é gostoso? Você conta para os outros? Às vezes a gente não conta. Pode não contar por medo. Eles podem ridicularizar lá, dizer, não, isso aí não tem sentido nenhum. Posso me acomodar, não vou ter que explicar, que tem que escolher um dia da semana, um determinado horário, tem que fazer isso. Não vou me incomodar, esse é o problema deles. Então eu não pôs lá, e pelo egoísmo, não, tá bom para mim, eu não preciso passar para o outro. Mas a gente deve aquilo que é bom para nós, é passar para o outro. Acontece muito isso em relação à religião. Aqui todo mundo gosta do centro espírita, se diz espírita. E os filhos de vocês trazem no centro espírita? Mas não é bom para você? Se é bom para você, por que não é bom para o teu filho? Veja como é que coisa assim que a gente às vezes não se dá conta.
Ah, não, mas isso daí quando ele crescer, quando ele ficar adulto, ele decide, mas e até lá? Não é melhor se até lá eu der uma boa orientação para ele? Depois ele ficou adulto, que saiu da minha responsabilidade, se ele quiser mudar de religião e ir para outro lugar, tudo bem. Nós entendemos que a religião é boa, que ter religião é bom, e não levamos nosso filho para a religião. Nós entendemos que o evangelho no lar faz bem e o meu filho não participa. Olha, é eu colocando a luz debaixo da coisa. E pela omissão é outra coisa que escondemos a luz. Percebemos alguém sofrendo, mas preferimos não ajudar. Tenho certeza que todos nós que estamos aqui, quando tem alguém da família que está internado no hospital, vai fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, nós dizemos, vamos orar por ele, que a oração faz bem. Não fazemos isso? Todos nós fazemos. Por que quando não tem ninguém doente, nós não oramos por aquele que está no hospital doente, que nós nem precisamos nem conhecer? Por que não tira um tempinho para orar? Essa é a omissão. Não é meu irmão ele? Ah, nós somos todos irmãos. Então por que não oro por ele, não oro por aquele que está na cadeia, não oro por aquele que está errando? Veja quanta coisa que a gente está deixando a luz debaixo do alqueire. E a luz maior é o exemplo. Jesus não pediu que seus seguidores fossem apenas pregadores, pediu que fossem exemplos. E aqui vai umas coisas boas para a gente. Tudo isso que eu estou falando para vocês, que eu sei que mexe com vocês, mexe com cada um, mas eu estou falando para mim, porque me atinge também muito. Primeiro, a verdadeira divulgação do ensino de Jesus, do Evangelho, começa dentro de casa. É ali. Não é lá, não é aqui no Centro Espírita que a gente está fazendo aqui, não é numa igreja, não, é dentro de casa. Uma das virtudes que todos nós temos que conquistá-la, a paciência. Eu tenho paciência dentro de casa? Às vezes na rua até eu tenho. Às vezes com o meu patrão eu tenho, porque eu tenho medo dele. Mas em casa, se minha mulher atrasou o almoço, a minha paciência vai embora e eu já grito, reclamo, faço um escarcéu. Eu tenho paciência com meu filho, com meu marido. Ali eu vou estar divulgando o Evangelho, ali a minha luz está brilhando. Quando eu sou uma pessoa pacienciosa, a minha luz está brilhando. O perdão. Eu tenho perdoado. Todo dia eu tenho certeza que cada um de nós faz, pelo mínimo uma vez, a oração do Pai Nosso. E a gente diz, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Se Deus levar isso ao pé da risca, do que está escrito, eu não vou ser perdoado nunca. Porque eu digo, me perdoa que nem eu perdoo os outros, eu não estou perdoando ninguém. E a gente pede, Pai Nosso. Na honestidade, nós temos sido honestos. Às vezes a gente pensa que a honestidade é só não roubar ninguém. Às vezes a gente pensa que ser honesto é só não roubar ninguém. Eu sou honesto quando eu respondo para o meu marido, o que você tem? Não, tá tudo bem, não tenho nada. E eu estou morrendo de dor de cabeça? Eu fui honesta? Por que tu está chateada? Não é nada. Mas você está chateada porque tu queimou, quando estava passando uma blusa que você gostava, tu queimou. Mas tu não disse. Por que está chateado? Você foi honesta naquela hora? Filho, o que está assim? O que aconteceu? Não é nada. Mas eu estou vendo você diferente. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Na verdade, ele tinha brigado com o coleguinha na escola. E não contou, não foi honesto. Veja quantos momentos que a gente é desonesto. O marido chega assim, o cara que anda de moto, chega em casa, nervoso. O que houve? O que houve, Orlando? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Não, passou um perigo que quando viu, mas não contou. A gente não foi honesto. Vê quanta coisinha assim, que às vezes a gente pensa que ser honesto é só não roubar o dinheiro do outro. Não, tem muitos jeitos de ser desonesto. Na caridade silenciosa. O que é fazer a caridade silenciosa?
Todo mundo conhece aquela passagem de Jesus que dê com a mão direita que a esquerda não saiba, né? Todo mundo conhece, né? A gente faz isso. Por exemplo, não, eu faço qualquer coisa, eu já conto. Isso não é uma caridade silenciosa. Você, a tua amiga, estava com um problema lá e você ouviu ela. Emprestou teu ouvido, escutou ela contar tudo. Oh, beleza. Até aí, bem ótimo. Mas você sai dali, depois olha para... Ó, sabe, fulano, eu tive lá com a Maria e a Maria está cheia de problema, me alugou uma meia hora. Foi-se embora a caridade. Não, ela só queria contar para você, ela estava precisando desabafar. É o teu amigo, às vezes o cara do futebol. Ei, vamos conversar um pouquinho. E aí o cara conta, cara, tá tão mal lá em casa, tá com um problema, eu discuto com a mulher, não sei o quê. Vai, e fica conversando com você. Às vezes ele não quer nem conselho. Ele só quer desabafar. E daí você sai dali, escutou. Aquele momento que escutou foi beleza, orientou ele. Mas depois tu vai lá, ou tu sabe lá, o goleiro, cara, ele tá mal. Coisa lá na casa dele não tá nada bom. Foi-se embora a tua caridade silenciosa. Na compreensão diante das dificuldades. Todos nós passamos por dificuldades. Na Terra, essa Terra que nós moramos, o tipo de espírito que nós somos ainda, nós vamos viver com essas dificuldades. Porque nós somos espíritos ainda imperfeitos, estamos no processo de crescimento, e esse crescimento gera dores, gera dificuldades. Todos nós temos, todos nós passamos por isso. E eu quero que me compreendam. Eu quero que alguém me compreenda quando eu tenho dificuldade para pintar uma parede dessa aqui, porque eu ainda não sou um bom pintor. Eu ainda sou um pintor meia boca. Mas eu quero que eu tenha paciência comigo, me compreenda. Eu vou melhorar com o tempo. Será se eu sou compreensível com as dificuldades do outro? Um exemplo comum. Eu nunca vi nenhum motorista dizer que é um motorista ruim. Até hoje, todos que eu vi, todo mundo é bom. E nós temos quantos acidentes de trânsito por negligência, por motoristas que não eram tão bons. Será se eu compreendo ele? Será se ele se compreende? Será se ele fosse um pouco mais humilde e admitisse que ele não é tão bom assim, talvez treinasse mais, tivesse mais cuidado, diminuiria os acidentes? São coisas assim para a gente pensar. Eu tenho mais 5 minutos, pode ser? Pode? Pode, então tá bom. Já que ela disse que pode. Aqui eu quero ver para mim. Essa aqui é uma historiazinha que é legal para a gente lembrar. O título dessa história é A Lanterna do Velho Antônio. Então conta que numa cidadezinha do interior, na época que ainda não tinha luz como tem hoje por tudo assim, isso lá do tempo que eu era criança, mais ou menos. E ele comprou uma lanterna e pôs na sua casa uma lanterna muito bonita, brilhava muito. E um homem passou lá, seu Antônio, por que o senhor tem essa lanterna tão bonita aí? É porque eu gosto da luz, fica bem claro, bem iluminado. Pois é, seu Antônio, mas só está claro aqui dentro, lá na rua está escuro. O Antônio escutou, o homem foi embora. Semana seguinte, o Antônio pôs a lanterna na janela. Já deu uma clareada lá na frente. Ficou mais fácil, o pessoal que passava para a rua enxergar, se orientava por ali. Passou mais um tempo e ele tirou da janela e pôs mais para fora. Aí ficou claro. Passou mais uns 6 meses, os outros vizinhos começaram a fazer a mesma coisa e a rua ficou iluminada. O Antônio entendeu que a luz não é para você ficar admirando, ela é para iluminar, para brilhar os outros. A nossa luz não é para a gente se achar, eu sei isso aqui, não, é para brilhar. Então, é uma historiazinha bem simples, mas que nos ajuda bastante. Vamos então aqui só para a gente amarrar tudo isso aí, para que a gente possa nos próximos dias, eu sei que daqui a pouco a gente esquece, mas alguma coisa a gente coloque em prática. Então, Jesus não perguntou quanto a gente sabe. Não interessa para Jesus se você tem faculdade ou só tem o primário.
Se você sabe falar 4, 5 idiomas, ou só sabe mal o português. Jesus não perguntou isso. Ele perguntou o que a gente faz com aquilo que a gente sabe. Eu só sei fazer bolo. O que eu faço com esse conhecimento? A candeia, a luz, pode ser a nossa fé, pode ser o nosso conhecimento, pode ser a nossa mediunidade, pode ser a nossa experiência de vida, pode ser o nosso amor. Por exemplo, tem determinadas mães que deram à luz a 6, 7, 8 filhos. Olha a bagagem que tem uma mulher dessa, no espírito. Agora, se ela deixar isso aí debaixo do alqueire, a experiência que ela teve, não tem valor nenhum. Agora, se ela puser para fora e contar, opa, quanto que eu aprendi. Vocês conhecem, acredito que muitos aqui já passaram por outras religiões, igreja católica, igreja evangélica, alguma coisa assim, centro de Umbanda, já tem um vasto conhecimento. O que vocês estão fazendo com esse conhecimento? Estão passando para fora, estão ajudando, estão fazendo a luz de vocês. Às vezes vocês já têm desenvolvido em vocês a paciência, que eu não tenho, que ele não tem, que outro não tem. E com a tua paciência tu está mostrando isso para fora. Você percebeu que se tornou uma pessoa melhor quando tu descobriu a reencarnação, que a vida continua, que nós temos muitas existências. O que tu está fazendo com esse conhecimento? Está contando para alguém? Está ajudando alguém? Meus irmãos, que nós possamos, todos nós temos alguma luz, ainda fraquinha em todos nós, mas que nós podemos fazer brilhar mais. Nós possamos, nos próximos dias, tirarmos a nossa luz debaixo do alqueire e colocar no velador. Muita paz.